Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Talk comigo, Paulo Cordeiro, aqui no Portal da Ilha e também na Urban TV. No programa de hoje eu recebo a vereadora eleita por Florianópolis, Mariane Matos. Mariane, muito obrigado mais uma vez aqui no programa, falando agora como eleita, né? Seja bem-vindo. Legal, né? Eu que agradeço, Paulo, né, toda a equipe, por sempre estar convidando para um bate-papo, para uma conversa, com o intuito de informar as pessoas, né, sobre a situação. Eu fico muito feliz em ser tua amiga e em poder também, como profissional, te admiro muito, né? É um profissional que sempre tem as informações verdadeiras, né, passando a real informação para as pessoas. Mariana, vamos começar a primeira pergunta, aquela mais simples. Como é que está sendo para você ser vereadora de Florianópolis? Nossa, Paulo, foi assim uma alegria muito grande no momento que veio o resultado que estava eleita, né? E quando eu assumi em janeiro foi um mês assim muito pesado, digamos assim, para mim, inclusive, como vereadora eleita, né? Com muita vontade de começar a trabalhar. Em seguida a gente recebeu muitos projetos para uma análise rápida, gerou todo aquele tumulto na cidade que o pessoal acompanhou, e naquele momento eu peguei Covid. E aí foi bem difícil para mim, assim, porque, por um lado, eu tive muito apoio, na maioria das pessoas eu tive muito apoio, mas, por outro lado, começou aquela questão de duvidar, será que ela está com Covid mesmo, ou será que ela está fugindo do seu compromisso de vereador? Isso foi muito triste de sentir, porque realmente eu estava muito mal, né? No dia que eu não pude mesmo participar, eu já estava com um grau de pneumonia muito sério, e não conseguia mesmo fazer outra coisa a não ser cuidar ali da minha saúde naquele momento. Passando essa fase, né, retomamos ali com o gabinete, com uma equipe muito proativa, assim, eles tocaram o gabinete no período que eu fiquei afastada, criando ações, atendendo as demandas, né, quando eu podia, eu participava à distância com o pessoal, mas é uma recuperação muito lenta mesmo, e chata, digamos assim, esquisita, né, e graças a Deus eu estou aqui, mas eu sou grata a toda a equipe que tem esse mesmo propósito que eu tenho. Eu sou a vereadora eleita, mas eu tenho pessoas que têm essa mesma vontade que eu, junto comigo, fazendo essa política séria, certo? E conseguiram tocar ficha, sabe, no gabinete. E quando eu voltei, eu brinco com elas, estava melhor do que quando eu saí, né? Foi agora colocar os projetos que a gente já vinha desenhando já até durante a campanha em prática, alguns a gente já tem colocado, e está sendo bem interessante poder ver o dia a dia da Câmara, do Legislativo, né? Que é uma experiência nova. Esse dia a dia, como é que funciona? Esse dia a dia, para mim, assim, primeiro eu sou muito prática em resolver as coisas, então primeiro eu já tenho que atender todo um protocolo que existe dentro da Câmara Municipal, desde tramitação de documentação, como que eu posso, enquanto vereadora, solicitar uma informação para a Prefeitura, eu tenho que passar pelo presidente da Câmara para ele encaminhar, tem toda uma questão que, quando eu cheguei, na primeira semana, eu já fui mandando um monte de ofício para a Prefeitura, eu brinco com as pessoas assim, nossa, estou recebendo isso, vamos cobrar isso, vamos fazer isso, daí eu fui vendo assim, opa, não pode, isso não vai ficar nem registrado no meu trabalho como vereadora na Câmara Municipal. Por isso que precisa todo esse protocolo para as pessoas poderem ter a transparência do que eu estou fazendo no site da Câmara, com o Legislativo, com toda a diretoria administrativa da Câmara, né? E aí foi entendendo isso que a gente foi tocando. Mas foi uma semana, assim, de mudança, de arrumação de móveis, eu mostrava, às vezes, os perrengues que tinha na Câmara, né, e era divertido ver o pessoal participando disso. As pessoas falavam assim, nossa, a gente nunca entrou na Câmara desse jeito, mesmo que seja de modo virtual, né? Eu quero mostrar para as pessoas como realmente é. Basicamente, nós fizemos um mês de legislatura, né? Começou em fevereiro, nós estamos dia 4, amanhã é dia 5. Esse programa vai passar, inclusive, na sexta-feira, mas fica disponível. A gente está gravando numa quinta, para ser bem transparente, uma quinta-feira, às 2 da tarde, e não tem sessão hoje, né? Hoje é uma quinta-feira, não tem sessão na Câmara, mas o programa vocês vão ver ao longo dessa semana, no Portal da Ilha e na TV. E mais para entender, esse um mês, você conseguiu conhecer de fato como é que funcionam os trâmites políticos, os trâmites legislativos? Sim, já deu assim, depois que eu retornei do Covid, que terminou aquelas discussões dos pacotes encaminhados com medida de urgência não, né, com sessão extraordinária, que não significa urgente, é uma sessão fora do período ali,
a gente conseguiu sentar e começar a seguir um ritmo da Câmara, do Legislativo. Então, a gente sim, já estamos, né, com toda a equipe, comigo também, entendendo como a coisa funciona. As comissões já foram montadas, então eu participo da Comissão da Segurança, da Comissão da Segurança Pública, que é Direito do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Pública, e a Comissão dos Direitos da Mulher, que ela está ali para os vereadores que fazem parte da comissão analisar o mérito das pautas que vão ser levadas em discussão para a Câmara, para todos os vereadores. Então, o que tiver dentro desses assuntos, nós, na comissão, iremos discutir o mérito. A gente não pode, a comissão, chamar pessoas de fora para conversar, nada disso. Em paralelo a isso, eu já fiz os requerimentos e criei, e foi aprovado por unanimidade todos eles, a criação das frentes parlamentares, que são espaços de discussão onde eu posso trazer o público e pessoas para conversar, inclusive sobre os projetos que estão em tramitação. Então, eu criei a Frente Parlamentar da Segurança Pública, a Frente Parlamentar dos Direitos da Mulher e a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência, que são 3 pautas que eu quero mesmo ter esse diálogo muito aberto com a comunidade. Falando em segurança pública, a gente vê, está acompanhando o lockdown, fechamento, horários restritos, a gente viu tem muita coisa errada, tem muitos acertos, tem muitos erros, mas a gente anda reparando que a Guarda Municipal, com a vigilância, nesse último final de semana, fez uma fiscalização muito agressiva, muito forte. Muito pela entrada agora do Coronel Araújo como novo secretário de Segurança Pública, pelo fato de ele sempre for assim, do operacional. Você vê que a Guarda Municipal ela tem que estar cada vez mais presente nesse tipo de fiscalização. A gente sabe que é o trabalho dela, né? Mas falta efetivo, né? Eu acho que não dá para cobrir toda a cidade e coibir todos os problemas que existem. Não sei se tu concorda comigo. Não, eu concordo, e concordo também que dá para ser mais presente de acordo com a necessidade e a urgência da cidade, né? Logo que eu soube que o Araújo Gomes assumiu, eu mandei uma mensagem para ele, inclusive somos vizinhos, moramos no mesmo bairro ali no centro, dando parabéns e me colocando à disposição para o que precisasse para a gente trabalhar a questão da segurança pública na cidade. E quando eu estava como secretária, eu fazia muitas ações, desde blitz da lei seca, fiscalização do comércio irregular, né, fiscalização da blitz da balada, que a gente fazia para o pessoal, antes mesmo de ir lá fiscalizar quem está bebendo e dirigindo, fazer a consciência das pessoas, projetos educativos, enfim, dá sim para fazer muita coisa hoje com o que a gente tem. Eu sempre falo, o melhor recurso é o humano, né? Aí eu vejo o que eu tenho de material e vejo qual é a necessidade naquele momento para a cidade. Hoje a cidade está vivendo um momento de pandemia, um momento em que a gente tem que se agarrar em todas as oportunidades para diminuir a contaminação das pessoas, o número de pessoas contaminadas, né? Infelizmente, a gente depende, como no trânsito, na segurança, né, da conscientização das pessoas, de usar máscara, de não se aglomerar, de não ir para espaço público como praias e parques, assim, porque tá sol, tá lindo, vai todo mundo para lá, né? A gente viu hotéis lotados aqui em Florianópolis. Poxa, faz a coisa com responsabilidade. Isso aí está sendo de Natal. A gente já passou uma semana, né, da gravação, mas do Natal até ali Réveillon e o janeiro, a temporada de verão, está sendo reflexo desse primeiro momento de urgência, de caos que a gente está vivendo lá na ponta nos hospitais. Vai vir agora também a questão do pessoal que se contaminou no período do carnaval, que ainda não chegou na porta do hospital. Então, consciência das pessoas. Foi um período que as pessoas acharam que estava tudo bem, e não está ainda tudo bem. E a gente está recebendo agora, né, essa resposta, infelizmente, desse caos que está acontecendo, mas que a gente tem que unir forças. E a Guarda Municipal pode sim, com a Vigilância Sanitária, com a SUSP, com a Polícia Militar, Polícia Civil, na questão da Delegacia de Jogos e Diversões, pode sim, cada um com um pouquinho do seu efetivo, criar uma força-tarefa muito forte. Eu fiquei muito feliz em ver que logo, num primeiro momento, já houve essa ação de maior presença, né? Mariane, já que você tocou no assunto pandemia, que é o que a gente está vivenciando, infelizmente, desde o ano passado, a primeira notícia que nós demos aqui na Urban TV foi em janeiro de 2020, quando começou o primeiro surto declarado na China, que tinha os brasileiros em Wuhan. Então, a gente vem falando isso há muito tempo, a mídia vem falando isso há muito tempo.
E há muita controvérsia no tratamento. A aplicação da vacina, a gente é totalmente favorável. Eu sou favorável da massificação, da vacinação em massa, seja lá quem for, porque você minimiza, você meio que a carga viral deixa de existir, né, de contaminação quando você é vacinado. Não é isso que eu estou dizendo, qualquer especialista, microbiologista, infectologista vai falar isso. Então, mas a gente possui controvérsias no tratamento. Nós dois fomos acometidos dessa doença. Graças a Deus estamos aqui. Estamos aqui para conversar, para falar sobre isso. Eu vou ligar a minha bateria aqui do computador, vai falando que eu estou ouvindo, tá? Beleza. Então, na realidade, nós vivemos uma pandemia com muita controvérsia, com muitos achismos, muitas negações, talvez decisões que não são mais políticas do que científicas. Eu queria saber um parecer teu. O que você está achando de tudo isso e pelo fato de você ter vivenciado a doença? Então, Paulo, obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, né? Eu sou favorável às pessoas terem direito de escolher o que querem seguir a partir do momento que começam com os sintomas do Covid. Nós temos essa polarização de opiniões e que geralmente eu já me posicionei na minha rede social e vou me posicionar, não vou me furtar de dizer o que eu acredito que deva ser feito numa cidade, no município, em relação ao tratamento, né, para que tu não... A intenção do tratamento precoce, por exemplo, que eu sou favorável, teve sintoma, eu preciso na rede pública de saúde, de qualquer município, na minha visão, saber onde os profissionais que aceitam fazer o tratamento precoce, onde eles atendem, e onde os que não aceitam atendem, porque tem profissionais dos dois tipos, das duas, formados em medicina, mas uns que aceitam fazer o tratamento precoce, entendem ser importante, outros que dizem que não, que ainda não se sente seguro. Ok, eu quero ir no que aceita, onde eu vou? Não tem isso. Tem que se, não, cada profissional faz do jeito que quer, mas eu que estou doente, não sei na rede pública de saúde onde ir. Pelo menos até esse momento em que a gente está falando aqui, gravando esse programa, conversando, não tem essa informação ainda. Eu estou cobrando essa informação do município já faz bastante tempo, assim, e não é clara essa informação, só se fala que os médicos que têm... Só que eu não sei qual médico e onde eu vou. Então, para quem tem um plano de saúde, ele acaba indo já no profissional que ele sabe, que já conhece, que já costuma ir, né, e que sabe que vai prescrever, ou não, se eu não quiser, né, eu quero ir no médico, não vai me convencer a tomar um remédio que eu não quero tomar, que eu não me sinto segura. Mas eu preciso ter o direito de escolher qual tratamento eu vou fazer, porque hoje esses dois tratamentos estão à disposição, essas duas formas de tratar, antes de eu saber se deu positivo ou negativo o meu resultado, de eu saber qual caminho eu vou seguir para o meu corpo, para a minha saúde, que eu acredito que vai ter mais chance de eu sobreviver a tudo isso aí, né? Eu fiz o tratamento precoce, eu estive com Covid e saí da Câmara muito mal, no dia seguinte eu já fui fazer o exame, ia ficar pronto 3 dias depois, eu já saí com a receita para eu começar o tratamento. Quando veio... Isso. Pois tu fez também? Até, não queria te cortar, mas até dando um parecer do que você está falando... eu tinha ido para o Urubici, dia 31 de outubro, voltei no dia 1º, já estava ruim, né? Já estava com um sintoma bem complicado, muita tosse, muita coriza, dor de cabeça, estava sentindo cheiro, paladar, mas não faltava ar. Eu fui parar na UPA, no domingo, fui detectado ali por exame prévio, pela médica que me atendeu, que eu agradeço muito. Eu não sei o nome dela, eu esqueci o nome, mas ela receitou azitromicina, corticoide e remédio para dor. Eu saí dali, fui na farmácia e fui para casa. Comecei o tratamento sem saber o resultado, porque ela já sabia que aquilo ali era um sintoma forte de Covid. Então eu fui para casa, tomei os remédios, da forma que ela prescreveu, só que eu tenho um amigo também que é médico, que eu estava em contato direto com ele falou assim, faz isso, faz aquilo. Então, estou aqui para falar.
né? Eu Então, também, esse graças a tratamento Deus. precoce de ela ter receitado a azitromicina e o prednisona, não estou fazendo propaganda aqui porque foram os remédios que eu Não, mas tomei. é o mesmo remédio que eu tomei. É um remédio para o trato de pulmão, né, para diminuir a carga, e um corticoide, por causa da infecção. Então, é um remédio básico, né? Vou fazer um relato de mãe. Vou fazer um relato como mãe, Paulo, não agora como vereadora, tá? Como mãe. Eu tenho uma filha de 14 anos. Com 2 anos, quase 2 anos, ela foi internada no hospital infantil, ficou 10 dias internada com uma pneumonia muito séria. Eu quase perdi a minha filha ali. E depois disso, ela teve várias crises, até há uns 2 anos atrás, de bronquite, né, amidalite, otite, tudo, fez a cirurgia, de adenose, aquela coisa, mas daí passou a ter muita bronquite. Toda vez o tratamento dela foi azitromicina e corticoide. Sempre, para uma criança lá, desde pequenininha até hoje, que é uma pré-adolescente, né? Então, assim, eu tenho muita segurança, porque eu uso esse remédio na minha filha, na pessoa que eu mais amo nesse mundo, que eu quero que ela viva para sempre, né? Toda mãe quer que os filhos vivam para sempre. Eu não tenho problema nenhum em falar desses remédios, porque quem é mãe sabe, e é um tratamento. Quando começou a estar esses remédios na TV, eu olhei para o meu marido e disse assim, meu Deus, mas é o remédio que a Sofia sempre usou para bronquite? Qual o problema de usar esse remédio? Sabe, não é um remédio que vai fazer mal para a pessoa. Agora, o coronavírus faz mal, o Covid faz muito mal. Eu fiquei muito mal mesmo. Dizem que tem um período que tu tem que começar esse tratamento. Se tu não começou ali no período bem inicial, que talvez o teu caso, o meu caso, né? Deu sintoma, fui para a UPA, fui medicado, no dia seguinte eu já estava tomando. Aliás, o mesmo dia. E aí tu já foi melhorando e já, no meu caso... Eu fui piorando, 5 dias depois eu comecei a melhorar. Porque aí houve a queda de imunidade, até que o remédio fizesse efeito. Ainda dá uma febrinha, né? Quem toma antibiótico no segundo dia tem febre ainda. O corpo estava reagindo ao corpo estranho. E porque vamos ser sinceros, o Covid é uma gripe muito forte. Ela tem um sintoma de uma gripe muito forte. Só que é uma gripe que ataca a imunidade. É um vírus pode gerar uma inflamação geral no teu corpo. Sim, você pode morrer por asepsia, né? Ela ataca todo o sistema, tanto neurológico como até o meu marido muito sério de circulação. Sim. Tem que tomar, quando tu chega num ponto mais grave, tu começa a tomar remédio para não ter trombose, sim, porque é um desses problemas que causa. Então, eu tomei a azitromicina, o corticoide ali no período, eu comecei a piorar, eu estava muito preocupada e muito estressada, analisando aquele monte de projeto. Depois o médico explicou que a pessoa que não descansa, perde completamente isso, prejudica muito essa questão como é que a gente fala, que eu fiquei esquecida, eu participo das reuniões, eu tenho que marcar tudo, porque depois do Covid eu perdi muito essa memória, né, mas assim, eu tomei esses 2 remédios e piorei, aí o médico disse, tu piorou porque tu não repousou, tu continuou numa função tanto mental como física, resolvendo aquele monte de... A tua cabeça não parou, então tu piorou. O Covid, ele se aproveita disso. Aí eu fui para um quadro de pneumonia. No quadro de pneumonia, qual a medicação? Antibiótico mais forte, corticoide mais forte. E aí o remédio para a questão da trombose. E ali eu fui, mas foi uma recuperação muito lenta. Depois que eu fiquei boa, meu marido caiu. Ele já estava fazendo tratamento, e só que ele deu muita confusão mental, era isso que eu queria falar. Ele, quando eu já estava me recuperando, eu acho que ele se manteve forte até ver que eu estava melhorando. Quando eu comecei a melhorar, ele começou a piorar muito, mas eu levava para o hospital, ninguém via o que ele tinha, bem aquilo que tu falou. Ele pode atacar qualquer coisa. O doutor Luiz Alberto da Silveira, que já foi secretário municipal de saúde em Florianópolis, há outras gestões, ele disse que é uma doença de 1000 faces. Sim. Porque para cada pessoa age de uma forma. De atacar. Ele foi 3 vezes para a emergência do hospital, na terceira vez ele foi internado, porque apareceu no exame de sangue que ele estava com uma inflamação generalizada, eles não conseguiam identificar onde, sabe, se era no pulmão, não aparecia nos exames específicos, mas quando aumentou, que pelo exame de sangue, uma inflamação muito grande, aí qual o remédio que ele tomou no hospital?
uma dose maior na veia de antibiótico, uma dose maior na veia de corticoide e a medicação para a questão da trombo, tudo. Mariane, e aí, né? Saindo do assunto Covid, mas voltando a falar na cidade, você acha que... Eu vou te fazer duas perguntas polêmicas, tá? Primeiro, a volta às escolas, né? A gente já sabe aqui em Florianópolis foi adiado para o final do mês, né? As municipais, né? Públicas municipais. Na tua visão, é momento de voltar às escolas? Não tem problema nenhum em falar e colocar minha opinião referente a isso. Eu entendo perfeitamente a angústia dos pais e das crianças que querem. Eu vivi isso, a minha filha estava se preparando para ir para a escola. 1 ano que não entra no ambiente. Quando teve a eleição, Paula, ela foi comigo votar, que era dentro do colégio que ela estuda. Ela assim, eu vou entrar no colégio, pelo menos vou entrar, sabe? Para ter o gostinho de acessar aquele espaço que ela não pôde acessar. Só que assim, começaram as aulas presenciais, quem pôde escolher semipresencial e não presencial. No primeiro dia de aula eu deixei a minha filha ir no presencial, foi dividida a turma, mas em seguida começou o caos, eu falei, tu não vai mais, em respeito às professoras, em respeito à comunidade escolar, né? Tu pode ter pego leve, ter pego recentemente Covid, não vai pegar agora de uma forma tão forte, pelo menos nos próximos meses, é o que dizem, né? Mas tu não vai colocar outras pessoas em risco. 13, na primeira semana de aula, que eu acompanho ali nos grupos, eu conversei com o diretor, eu liguei para ele, vendo, existe alguma coisa que eu, como vereadora, posso auxiliar? Eu estou preocupada, como é que está a realidade aí da escola? Ele assim, Mariane, até agora, já 13 professoras em 3 dias de aula ali, já estavam apresentando sintomas de Covid. Todas as mães que falam comigo, falam, na escola do meu filho já tem muito professor, tem secretária, tem gente da secretaria com sintomas de Covid. A gente precisa ter uma responsabilidade, que eu digo, humanitária nesse momento. É uma vontade de estar naquele ambiente, das crianças estarem lá? Mas a gente não tem mais leito de hospital, a gente está com problema de equipamento, de equipe. E se todos os médicos ficarem com Covid, que nos atendem? E aí, o que vai ser? Pode até ter o espaço, pode ter o equipamento, e aí? Né? Então, a gente tem que ter uma responsabilidade, sim, uma empatia, Paulo. Eu sou a favor que agora, fiquei muito chateada quando primeiro saiu que ia ser postergada a volta da escola pública municipal. Os municípios, eles têm direito, eles podem tomar a decisão de, naquela cidade, não ter aula presencial, tanto na rede pública, estadual e municipal daquela cidade. Isso pode ser uma decisão municipal. A outra pergunta que eu te falo... Qual é a segunda pergunta polêmica? Não é tão polêmica, não, mas como é que nós, moradores de Florianópolis, da região, podemos contribuir com os vereadores? Você criou um processo participativo com a comunidade. Da onde surgiu essa ideia? E, de fato, como é que as pessoas podem auxiliar os vereadores? Bom, eu até comecei a usar essa ferramenta, ela surgiu de um grupo de professores, né, um dos professores do Renova BR, que é uma rede nacional suprapartidária, com pessoas de vários partidos, que querem uma política diferente, uma política certa, né. Esse professor, que é o Gabriel Azevedo, ele é vereador lá em Belo Horizonte, ele criou no primeiro mandato dele um aplicativo para ele fazer essa comunicação com os eleitores dele, foi uma promessa de campanha e ele fez. Deu certo, e ele colocou à disposição de todos os alunos que foram eleitos do Renova BR, para que a gente pudesse usar essa ferramenta. E aí eu comecei a participar do grupo, botei minha equipe ali para entender do aplicativo, a gente começou a usar, divulgou a ferramenta, e me facilita muito, porque assim, eu recebo demanda por direct do Instagram, por WhatsApp, por mensagem no Facebook, por e-mail. Se as pessoas baixarem o aplicativo, começarem ali a dizer, não, eu quero mandar demandas, eles podem escolher um vereador, um senador, mas nem todos ainda estão usando essa ferramenta. Aqui em Florianópolis eu já uso essa ferramenta, eles podem lá me escolher, ali eles podem acompanhar os projetos de lei que vão para votação, qual a minha opinião, como eu vou votar, e opinar em cima da minha opinião, até para talvez eu repensar, né, ou valorizar mais ali a questão da discussão.
podem fazer denúncias, colocar foto, colocar endereço, me dar subsídio para eu poder fazer os requerimentos para a prefeitura, para eu cobrar, para eu criar um projeto de lei que vai auxiliar naquele problema. Então, eu centralizo todos esses meios de comunicação que as pessoas já tinham comigo para uma ferramenta que vai agilizar esse atendimento. Porque como eu estou agora aqui fazendo esse programa contigo, pode estar recebendo uma demanda lá no aplicativo, que quem não está com o meu celular da minha equipe, está lá com o aplicativo, vai poder ter acesso e já vai poder começar a preparar a documentação, tudo para quando eu sair aqui da reunião, a gente já dá andamento. Então, é muito mais ágil, né, e prático e transparente. Mariane, o Portal da Ilha completa agora, dia 15 de abril, 23 anos. Nesse tempo de Portal da Ilha, a gente vem acompanhando, como jornalista, como fato de estar publicando notícias da cidade, do que acontece há tanto tempo, a gente vê que o estilo vereador de ser, ele vem mudando, mas não são todos. A gente sabe que tem vereadores em Florianópolis com o mesmo tempo ou mais que o próprio Portal da Ilha. Então a gente criou o Portal da Ilha já falando desses vereadores. Alguma coisa, sei lá, não querem largar o osso e continuam do mesmo jeito, com aquele mesmo formato tacanho e provinciano de fazer política. Sei lá, eu não posso estar falando besteira, mas vocês, mulheres que assumiram agora, que é um grupo de seis mulheres. 5 mulheres. 5, sendo que uma é uma coletiva, com mais 5. Vocês são uma safra nova. Vocês têm uma visão diferente até. Há um embate entre vocês e essa velha guarda da Câmara Municipal? Não, eu acho que para todo mundo está sendo muito novo, a gente com muita vontade de aplicar essa forma diferente e participativa de política, principalmente das mulheres, tanto que a gente dialoga sobre tudo. Por exemplo, né, na Comissão de Segurança Pública, eu coloquei meu nome para ser presidente e o diácono Ricardo colocou também. São 2 mulheres que tem ali e 3 homens, eles já tinham combinado tudo entre eles, e beleza, eu gosto também do diácono Ricardo, estou junto ali para trabalhar, mas ele foi... Na comissão da mulher, tem 4 mulheres e o diácono Ricardo. As 4 conversaram e fizeram um acordo de que cada ano uma será presidente, para que todas tenham o protagonismo. É uma forma diferente de não querer o holofote só para si. Não digo que lá queria porque é 2 anos, e é um direito dele também, não questiono, mas é uma forma diferente. E os outros vereadores que estão lá há muito tempo, eu vejo que eles estão tentando entender essa forma diferente de fazer política, porque eles estão, não diria pisando em ovos, eles estão com cuidado, né, e tentando participar, tentando ver como faz, mas com um discurso ainda muito cuidadoso, sabe? Então, eu vejo que para eles eles estão eleitos há muito tempo, mas a Câmara está muito diferente para eles agora, e é saudável para a política do Brasil isso, né? Ou faz a política certa, legal, participativa, transparente, ou ficou até agora, beleza, talvez... com a população vendo essa movimentação, talvez venham outras escolhas numa próxima eleição, né, mais ativa, enfim. Mariane, queria agradecer essa meia hora que nós conversamos aqui. Esse programa você está vendo no Portal da Ilha, no canal Portal da Ilha no YouTube, e também acompanha na programação da Urban TV de forma espaçada, mas sempre às 19 horas, na sexta-feira, tem a estreia de um novo talk. Mariane, muitíssimo obrigado, gratidão. Vamos nos falar mais vezes, com certeza. Tem muitos assuntos que a gente pode tratar. Tem muita polêmica pela frente aí. A gente está só no 2º mês, né? Só no 2º mês, 1º mês de legislatura. Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa boa. E esperamos que Deus nos abençoe e que essa pandemia se resolva e que ilumine esses governantes, seja na esfera estadual, federal ou municipal, que deixem a política de lado e vão mais pela ciência e pelo bem-estar das pessoas. É isso aí, obrigada, Paulo. Parabéns para o Portal da Ilha, 23 anos, né? É um jovem muito bem informado, né?
meio de comunicação que está fazendo aniversário, então parabéns para toda a equipe que construiu essa história. Eu estou sempre à disposição, para mim é uma alegria conversar contigo e com toda a equipe, eu estou sempre à disposição, e vamos sim, né, lutar por essa política séria. A política é boa, ela só tem que ter gestores que entendam a forma certa de fazer política, e que Deus abençoe os nossos gestores, né, para que tomem decisões e não tenham medo. Hoje eu vejo os políticos com muito medo de responder uma ação por ter tomado uma decisão, mas tu está ali para tomar decisão. Esse é o nosso risco, e que se tomando decisão certa, tu vai saber se defender, né, de uma possível pedido de resposta para a tua decisão, mas é preciso, e agora é uma questão de salvar vidas, né, Paulo, então se cuidem, quem puder fique em casa, trabalha de casa, segurança, usem máscara, gel, né, isso aí não faz mal para ninguém, e juízo, como diria minha avó, né. Então esse foi o Talk com Mariane Matos, vereadora eleita de Florianópolis. Nos vemos no próximo programa. Tchau.